pessoal, aqui é a aula para a turma 3EM, né? Hoje, dia 31, nós vamos usar o livro didático da página 50 até 64, tá? Aí nessas páginas estão o resto do conteúdo e as questões, e o livro de atividades da 26 até a 32, tá? Então, na página 50, tem a continuação do conteúdo. E aí a gente começa a falar das gimnospermas. Lembra que na última aula a gente falou sobre as pteridófitas e as briófitas, né? As briófitas são as mais antigas, as avasculares. E as pteridófitas é o início dessa evolução das plantas. Hoje nós vamos ver as gimnospermas e as angiospermas. Bom, aqui fiz um resumo, ó, sobre as gimnospermas. Então, elas são as primeiras plantas a terem semente, tá? Então, aí que tem a principal diferenciação delas com relação às briófitas e às pteridófitas, tá? Elas vão apresentar elementos reprodutivos, tá? Reunidos em ramos unissexuados, que são denominados estróbilos. Então, na realidade, ela não tem uma flor, tá? Ela tem estróbilos. Aqui, vou tentar mostrar pra vocês. Que são um projeto de flor, vamos dizer assim, tá? Elas são árvores coníferas e de grande porte, tá? Então, é aquelas que a gente vai encontrar, as araucárias, pinheiros, tá? São essas que a gente tem como gimnospermas. Elas vão habitar principalmente regiões temperadas. E aí nós temos 4 grupos de gimnospermas. A gente tem a coniferofita, que são as árvores de grande porte, de regiões temperadas, que um exemplo é o pinheiro. Aqui, ó, a imagem pra vocês, ó. Essa aqui é a coniferofita, tá? Nós vamos ter depois a cicadofita, que se assemelham a pequenas palmeiras, são as cicadáceas, que é essa aqui, ó, tá? Estão vendo? Elas são uns pinheirinhos. Depois a gente tem o grupo das gnetofitas, que são as que habitam desertos. Então, são plantas bem diferentes, olha. Elas têm um tronco que a gente não consegue enxergar e essa folhagem, tá? Então, ela não vai ter flor, ela vai ter, são esses estróbilos, qualquer uma delas, tá? Tem o próximo grupo que eu vou falar pra vocês. Elas vão ter estróbilos, que é de onde vão sair as sementes, tá? Mas não é uma flor do jeito que a gente conhece. Depois a gente tem o grupo das gincofitas, que elas podem medir até 30 metros de altura ou mais, e tem folhas em formatos de leque, tá? E aí aqui tá mostrando pra gente, ó, que são árvores de grande porte também, tá? Então, as coníferas e essa ginkgofita, elas são os dois grupos que as plantas são de maior porte, tá? Então, aqui, ó, são as que mais a gente encontra, tá? Essa daqui, a cicadofita, ela é muito usada ornamental, plantas ornamentais, tá? Então, muitas pessoas têm nos pátios, ok? E essa aqui a gente só encontra no deserto, então é bem mais difícil da gente encontrar. Aqui, ó, quando tá falando dos estróbilos, a gente tem, por exemplo, as pinhas, tá? As pinhas lá dos pinheiros e das araucárias. E o pinhão, que é aquele que aqui a gente come, é a semente, tá? Então, na realidade, a pinha é a flor, aquela estrutura que muitas vezes é usada na decoração de Natal, tá?
E os pinhões são as sementes das plantas. Então, a flor, ela é toda grande, né? Toda aquela estrutura. E o pinhão, ele vai ser formado a partir de cada uma daquelas asinhas que tem na planta, tá? Olha aqui, ó. Que aí a gente vai pro ciclo de vida, olha aqui. Estão vendo? Então, ó, essa aqui é a pinha, tá? Ó, olhem as pinhas. As plantas, elas vão ter macho e fêmea, flor macho e fêmea, tá? Então, ó, cada uma dessas partezinhas aqui, dessas asinhas, vamos dizer, tem o óvulo onde é fecundado e forma o pinhão, tá? Então, agora vamos ver aqui como é que fica o ciclo de vida, ó. Fiz o resumo pra vocês, tá? Então, ciclo de vida das gimnospermas, a planta adulta corresponde ao esporófito, que é o 2N, que é o período dominante, tá? Ela sempre vai ter período N, período 2N. O dominante é o esporófito, que é a planta adulta. Não depende da água para reprodução, então ela vai depender do vento, tá? É ali que a gente vai ter a reprodução das plantas. O gametófito reduzido com vida curta, tá? Então, o período N da planta, ele vai ter um período curto. Deixa eu ver se eu acho aqui no desenho. Ó, o gametófito seria, então, aonde a gente tem o óvulo e o espermatozoide, tá? Que seria a estrutura floral, tá? Que não é uma flor, tá? O pinus apresenta 2 tipos de estróbilos em uma mesma árvore. E os esporângios dentro deles, tá? Então, ó, os estróbilos, então, são as estruturas, tá? E aí a gente vai ter as duas, a feminina e a masculina dentro de uma planta, tá? Aí aqui também tá falando, ó, dos microestróbilos, que são os estróbilos masculinos, e os megaestróbilos, que são os femininos. Então, essas flores, elas têm nome, tá? Microsporócitos, células-mãe dos grãos de pólen. Então, é essa célula que vai formar o grão de pólen, ela é 2N, vai sofrer meiose, que é reducional, e vai produzir os microsporos Ns. E aí, a partir daí, o grão de pólen, tá? Que é o gametófito masculino. O megaestróbilo, então, ele tem os megasporócitos, que são 2Ns, que vão ser as células que vão dar formação para os megasporos, tá? Os megasporos, que são Ns, que é onde a gente encontra no interior das zoosferas, tá? Aqui, ó. Aqui tá mostrando, ó, a oosfera ali, ó, tá? Então, a oosfera é a parte do ovo, né? Ó, oosfera, onde vai se ter a reprodução da planta, tá? Então, aqui, ó, os megasporos desenvolvem-se em gametófitos femininos, que contêm 2 ou 3 arquegônios e uma oosfera, as quais permanecem retidos dentro do esporângio. Quando as oosferas estão maduras e os grãos de pólen chegam ao megaesporângio, estes germinam e formam um tubo polínico, que se estende até o gametófito feminino. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tá? Então, aqui a gente tem o megastróbilo e o microsporângio, tá? A parte feminina e a parte masculina. Aqui, ó, na parte masculina, a gente tem os microporócitos, que depois vão virar os grãos de pólen, quando sofrem a meiose.
E aqui dentro, ó, a gente tem ovários em todas essas abinhas, nessas escamas da flor, tá? Aqui, então, a gente tem o megasporócito, que é 2N, tá? E o megasporândio, que é essa parte de fora, e megasporócitos, que é essa parte de dentro, tá? O grão de pólen entrou, tá? Germinou a planta. Aquela parte ali do megasporócito, ela vai sofrer, do megasporócito aqui, ó, vai sofrer meiose, vai formar a oosfera e os arquegônios, ó, que tá falando ali pra gente, tá? Então, ó, vai vir pra cá a oosfera, o arquegônio, tá? Então, a oosfera vai ajudar na formação do tubo polínico, estão vendo aqui? Olha ali, ó, parece que um caninho ali pro pólen que tava grudadinho aqui entrar. Então, aqui vai ter a entrada do grão de pólen e vai ter toda a transformação da planta. Ó, aí aqui a gente já tem, ó, a reserva de alimento, o tegumento, tá? E o embrião, tá? Esses arquegônios, eles vão auxiliar na nutrição, tá? Da planta. E aí, no momento que a gente tem a formação do embrião, a gente tem a formação da semente, com a parte nutritiva e a planta, tá? É assim que acontece. Essa parte cai na terra e germina uma planta nova, tá? Então, a parte N é aqui, ó, o grão de pólen, que é N, e a oosfera, que é N, tá? O resto tudo é 2N, ó. Quando a gente tem o tegumento, o embrião e a planta, tudo é 2N, tá? Então, é assim que acontece a reprodução das gimnospermas, ok? Então, a gente vai ter uma estrutura que ela não é uma flor, ela é chamada de estróbilo, que vai fazer toda essa reprodução, tá? Eu vou parar o vídeo pra gente começar as angiospermas.